Olá, eu gostaria de falar sobre 7 motivos que eu acredito que sejam muito importantes e necessários ser levados em conta, caso você nem esteja em dúvida em se manifestar, em estar presente durante o dia 7 de setembro, nos atos que irão acontecer em todo o Brasil. E para isso eu criei uma lista, né? Obviamente eu vou me apoiar nessa lista, vou dar uma olhada nela enquanto eu vou falando uma por uma. Em primeiro lugar, é muito importante que a gente tenha em mente que a gente chegou no momento que é necessário que a gente defenda a nossa própria democracia. E isso não tem significado que a gente fala de azul na sua mente, porque isso foi um debate recente, né, sobre a questão do voto impresso, mas principalmente quando a gente defende a democracia e vai às ruas, quando a gente percebe que tem os atos que são de fato contra, defendendo a democracia, não há quebração de patrimônio público, não há cenas de guerra, de violência, destruição, nem mesmo pessoas feridas. São pessoas que estão pensando na sua família, nos seus amigos que às vezes vão junto, e às vezes até as pessoas que estão à volta não são atingidas, não são feridas. Então, se pessoas que querem agressão, que querem quebrar as coisas, fizerem, elas vão acabar ficando sozinhas, isoladas, não vão ter apoio. Então vai ficar muito mais fácil o trabalho, principalmente da polícia, se tiver que atuar em cima desse tipo de gente. E nas que geralmente tem essa quebração, é tanta gente que é difícil da polícia acompanhar. Nem sempre a polícia tem um número grande de pessoas fazendo esse controle e acompanhando isso. Em segundo lugar, a liberdade de expressão e por que ela é importante para quem talvez não seja capaz de entender. Porque a gente sempre teve ela. Até essa última eleição de 2018 para a presidência, todo mundo conseguia ter a sua opinião. Eu, por exemplo, nunca me encaixei na identidade das figuras políticas do PT. Eu, quando era mais jovem, quando eu tinha meus 12 anos, eu me identifiquei rapidamente pelo Lula na época, candidato. Teria votado nele em 2002, 2003. E com certeza uh, seguiria como todo mundo fez na época, como boa parte da população fez. E hoje está decepcionada. Da mesma maneira que isso não me obriga, não me limita a achar que Bolsonaro é a única opção no mundo. E eu sei que não é essa a questão. O que as pessoas precisam entender é que a política ela é feita de momento, tu não pode deixar o momento ser maior do que a situação como um todo. No momento, o presidente do país é o Bolsonaro. E as opções que tem, ou que são previstas, não nenhuma delas se supera, ou eu gostaria muito de ter, por todos os motivos, porque Bolsonaro tem os defeitos dele, assim como os outros têm, mas enquanto as opções forem, sei lá, Lula, se forem Ciro Gomes, o governador Dória fazendo o que faz em São Paulo, a população, uma alta rejeição com ele, então são sinais, as pessoas, se não observarem esses sinais, principalmente de rejeição, a coisa pode ficar ruim, pode ficar pior. E a gente tem exemplos próximos, distantes, próximos que a gente mais fala, Argentina, Venezuela, distantes, Cuba que é um pouco mais distante, no outro lado do mundo tem a China, tem a Coreia do Norte, então tem que ficar atento, tem que ver que tipo de governo é flertado com aquela situação ou não. Que a gente prefere ser, no que a gente prefere, qual é o nosso o futuro para nossas próximas gerações. Em terceiro lugar, e voltando infelizmente para a questão do PT, controle social da mídia, que é um assunto que veio recente e pode perceber que na pré-campanha, não foi na minha pré-campanha, entre o primeiro e o segundo turno da última eleição, o candidato Haddad havia comentado que foi incluso no projeto, ou eu não me recordo se ele chegou a comentar ou se foi exposto na mídia somente, que foi incluso no plano de governo o controle da mídia. Ou seja, a primeira medida que seria tomada, caso o Haddad tivesse vencido em 2018, no primeiro dia de mandato de 2019, seria o projeto de controle de mídia. E é o que vai ser feito em 2023, caso o Lula vença no próximo ano, para regularizar a mídia. Tem gente que acredita que isso seja bom. Eu não sei onde, em nenhum lugar do mundo onde isso aconteceu,
a mídia se tornou tão ampla como ela é hoje. Hoje a gente tem diversas mídias, por mais que, na minha opinião, muitas delas não representam a opinião da população, elas não buscam, elas têm uma ideia corporativista, elas seguem notícias padrões de uma por uma e não reportam realidades diferentes daquelas que a bolha delas vive. Isso é somente para queimar quem é pequeno. Tanto que essa questão agora de empresas de checagem de notícias são empresas grandes. É como se eles quisessem significar que pessoas pequenas ou jornalistas não podem ser independentes e dependem de um órgão para ser alguém. O que eu acho equivocado. O que mais temos é opções de empresas ou pessoas que trabalham como particular. Autônomo não depende de uma empresa para trabalhar. O próprio o Uber ele depende da Uber, mas a partir da Uber, saindo da Uber, a pessoa também consegue ter contatos com outras pessoas para fazer corrida em particular, a partir da confiança que ela tem, né? E querendo ou não, pode parecer ironia, mas se tu sai de uma empresa como a Uber para fazer isso particular, é porque tu conquistou alguma credibilidade no mercado com aquelas pessoas que tu vai fazer corrida. E a notícia acaba sendo nisso. Se as pessoas apresentam uma notícia e elas se deparam com a realidade e percebem que aquela notícia é para elas uma verdade, a gente começa a ver que a verdade de muitos acaba não sendo representada na verdade de que os poucos apresentam. A gente vive na cidade grande. Eu sou de Porto Alegre, capital, na capital do Rio Grande do Sul. Então, eu tenho uma verdade. O pessoal que vive no interior, com certeza tem outra realidade, outra verdade de outras coisas, outras questões que eu não tenho no meu dia a dia. Quarto item. Muito se fala do STF, mas o problema não é o órgão. O STF é um órgão necessário, é um órgão histórico e importantíssimo no país. Passa por ele todo o sistema jurídico brasileiro. O problema são os integrantes, como eles são definidos, como eles chegam lá e o pensamento pelo qual eles acham que representam o povo. Eles falam da maneira como se eles fossem representantes do povo e eles não são. Eles são indicados por um presidente. E muitas vezes o presidente pode indicar com uma intenção ou não. E para tirar, é a famosa história de um boi para entrar, uma boiada para sair. Para entrar, eles precisam passar por sabatina, por indicação. Nunca foi o história reprovado um ministro. Aí, para eles saírem, não existe como. Porque existe rabo preso, que a gente chama, com a Câmara, os senadores. E se, enquanto não houver uma mudança nesse sistema, vão seguir sendo essas mesmas 11 pessoas que não representam a população critica, até pouco tempo a população não fazia ideia, não tinha dimensão, não conversava, não conhecia sobre eles. Hoje que o pessoal sabe de cor quem são eles se preocupam, eles acham que todo mundo ataca eles de graça, aleatório. Tudo para eles é como se fosse um ato antidemocrático. Então, atacar deputados, senadores, prefeitos, governadores e presidente, tudo bem, mas atacar o judiciário não pode. Então, a gente só pode atacar órgãos que foram eleitos. Por exemplo, eu voto numa pessoa A, ataco a B, como questão de oposição. Mas eles não podem ser atacados, não podem receber críticas de forma alguma. Senão é uma questão antidemocrática. 6. Congressistas omissos. Tá um pouco somado a isso que eu falei. Quando a gente fala congressistas, por quê? Não é só o Senado com a questão do STF, e porque também tem a questão da Câmara dos Deputados, que muitos deputados foram eleitos, e na hora de fazer aquela votação sobre tal reforma, sobre tal resolução que seja importante para toda a nação, eles não estão representando. Por exemplo, agora recentemente teve a prisão lá do deputado, teve deputado que se acovardou em mostrar que isso foi constitucional. Isso é uma prisão constitucional. Tem juristas que mostram a linha teórica de como isso é inconstitucional. E isso não é porque é deputado de direita, de esquerda, de tal, é qualquer deputado. Por mais que eu não goste do deputado, ele tem direito de liberdade de falar, ele tem foro privilegiado. E o que ele fala, ele pode sofrer um inquérito, uma investigação, ele pode ser cassado, como foi a Flor de Lis pelo caso da coisa, só que o da Flor de Lis teve um processo. Ela teve um momento de ser julgada e depois de ser julgada e afastada foi cassada. Por que esse deputado não teve o mesmo processo? Por que ele é automaticamente preso? Então parece que tudo é feito de forma arbitrária e de imediatismo quando é relacionado ao governo. Então é muito confuso e ao mesmo tempo fica muito claro que há algum tipo de
movimentação acelerada quando é opinião contrária ou alguém que se considera uma oposição a si. Em sexta opção, a terceira via, né? Muitas pessoas que podem estar vendo o vídeo, ou algumas pessoas próximas da gente, analisa a terceira via. Eu, por exemplo, no primeiro turno em 2018, eu votei no João Moedo. E eu achei que depois de votar no AS em 2014, que seria a minha maior decepção, eu vi que em 2018 eu tive uma decepção tão grande quanto. Foi decepcionante. Eu me frustro toda vez que eu lembro que eu votei no Moedo, pelo que ele se tornou de 2018 para cá. Ele quebrou todas as coisas, as questões que ele tinha levantado, que eram importantes, para se tornar alguém anti-bolsonarista ferrenho. Nem quando o Bolsonaro acerta, porque todo mundo acerta ou erra, seja Lula, seja Dilma, tiveram acertos, o Bolsonaro também tem erros e acertos. E quando o Bolsonaro acerta, ele fica. A atual meme, né? Quando o Bolsonaro acerta, ele é um gatinho. Quando o Bolsonaro erra, ele é um leão. Aí ele vira um avassalador oposicionista. Então, para quem se diz independente, ele não é tão independente quanto alguns dos deputados, como por exemplo o deputado Marcelo Van Hatten, que parece ser mais independente para fazer suas críticas. E a terceira via não me parece viável em tão pouco tempo. Pode acontecer porque a política é dinâmica? Pode. Em pouco tempo pode acontecer de a política vir e mudar muita coisa. Pode, por exemplo, o João Dória, que é um candidato que eu particularmente não suporto, não votaria de forma alguma, pode melhorar nas pesquisas e subir, assim como o Ciro Gomes pelo lado da esquerda, também pode roubar votos do lado da esquerda e alguns da direita, o que se considera do centro, e crescer. É possível uma formatação. Mas nas atuais formas e pesquisas que a gente vai vendo, a gente não vê que não existe essa força, a menos que seja uma força de crescimento no meio da campanha. Então, até começar a campanha em si, não existe terceira via. Então, as pessoas vão ter que se preparar para aquilo que já a gente acontece há muito tempo, que é sempre duas pontas extremas. Enquanto as pessoas insistirem em votar em PT, enquanto existir a disputa do PT no segundo turno, a tendência é que existam Bolsonaro, exista outros candidatos depois que sejam dessa mesma linha, ou vai voltar para o PT, PSDB que a gente tem há anos. Então, as pessoas votam nas mesmas opções e sempre fazendo as mesmas reclamações de governo tal, governo. Então as pessoas não avaliam opções melhores, por mais que não tenha tanta opção boa assim, a gente sabe disso. Não dá para generalizar a crítica, mas falta um pouco de embasamento na análise política de cada candidato. E a sétima e não menos importante é que dia 7 de setembro é a independência do Brasil, o que é uma data importante para o nosso país, baseada em tudo, e para quem se considera um patriota. E eu acho que ser patriota é independente de apoiar o governo ou ser contra o governo, opositor ao governo. Eu amo meu país, sei o hino de cor, gosto de viver aqui e falo isso de coração, porque eu sou gaúcho e já fui 3 vezes passar férias no Nordeste e não vejo a hora de passar de novo. Quero em dezembro, em novembro agora, se eu tirar férias, ir para o Nordeste de novo. E é um país enorme. O dia que eu puder ir para o Norte para conhecer, eu acho que a única região que eu não conheço ainda é o Norte. Já tive a trabalho e a passeio também no Sudeste, em Minas e em São Paulo, e no Rio de Janeiro. E em Santa Catarina, aqui também, aqui perto. Além da região Norte, não conheço a região Sudeste também, a região Central, Centro-Oeste. Então, acho que é isso. Meu nome é Alan e, como eu disse, eu sou de Porto Alegre. Muito obrigado.